Vamos orar então? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao culpado o arrependimento, o Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade fecunda e infinita derramar-se-á por toda parte. A paz, a esperança e a fé. Gesto das montanhas, nós nos esperamos no coração dela. Que poder, que bondade, que beleza, que perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a nossa misericórdia. Dai-nos a vida, dai-nos a simplicidade e fará das nossas almas o espelho onde se refletirá o teu iluminado espírito que assim seja. Eu e aqueles também, da mesma maneira que nós estamos aprendendo, sejam todos bem-vindos a esta live de estudo do Livro dos Espíritos. Esta é a nossa reunião número 17 desse estudo do Livro dos Espíritos. E hoje, a União Beneficente Espírita Allan Kardec está realizando o estudo do capítulo 4 do Princípio Vital. Nossa pretensão hoje é abordar o título Seres Orgânicos e Inorgânicos e a Vida e a Morte, se der tempo ainda. Nós vamos falar hoje sobre do princípio vital. E nós começamos, eu vou no início do capítulo, Kardec faz a definição de seres orgânicos e seres inorgânicos para depois iniciar, então, as perguntas. Inicia pela pergunta de número 60, que é a que nós vamos fazer nesta noite. Então, começamos nessa primeira parte aqui, eu vou ler essa definição para a gente entender sobre o que nós estamos estudando, né? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Então, ele diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Então, o que são seres orgânicos? Pela definição apresentada aqui por Allan Kardec. Aqueles que têm alguma coisa que dá vida, uma fonte de atividade íntima, como ele usa o termo aqui, dentro de si, que dá vida. Nós vamos estudar mais sobre essa fonte nas perguntas seguintes. O que é essa fonte de atividade íntima que dá vida aos seres orgânicos? E a etapa da existência, né? Nascem, crescem, reproduzem por si mesmo e morrem. Tem os órgãos, né, que propicia diferentes atos na vida, são apropriados às necessidades que eles têm.
E bem, então, quais são eles? Os homens, animais e plantas. Então, todos aqueles que nós conhecemos como seres vivos. Então, são seres orgânicos. E os inorgânicos? Agora ele vai definir o inorgânico. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então, inorgânico, aqueles que são destituídos, que não têm vitalidade, carecem de vitalidade, não têm movimento. Eles são apenas a agregação das moléculas, da matéria. Ok? Ok. Quer comentar alguma coisa, André ou Zi? Para a gente começar as perguntas. Deixa eu perguntar. Quer comentar alguma coisa, Maria Helena? Não. André, o João Dalmolin acabou de chegar. Seja bem-vindo, João Dalmolin, nosso presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. Obrigado. Nós estávamos começando aqui com as definições, né? Seres orgânicos e inorgânicos. No início do capítulo 4, Kardec traz essas duas definições. O que é seres orgânicos e o que é ser inorgânico. Uhum. E agora nós vamos iniciar com as perguntas, que começa na questão 60. E aproveitando que o João Dalmolin chegou, ele pode começar para nós, né? Fica por tua conta, João, se você assim concordar, 60, 61 e 62, que é o nosso primeiro quadro aqui que eu criei. Tá. Mas eu acho que eu não estou com a... Você não está com o livro? Não estou com o livro aberto. Se eu colocar agora, ele na tela, você consegue ler? Consigo. A tela sua é grande? É mais ou menos. Ah, então eu vou colocar aqui, peraí. Aí está. Aí dá para ler bem tranquilo. Tá aparecendo umas poluição aqui por cima da... Agora melhorou. Pergunta 60. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Sim. A lei de atração é a mesma para todos. Vamos lendo de uma em uma e fazendo e comentando? Eu acho que é melhor, né? A gente pode comentar cada uma delas em separado, né? Aí você mesmo pode dar a introdução e daí a gente também... Falando de uma força, né? De uma força de atração, de uma lei de atração que faz com que os elementos inorgânicos, por exemplo, vamos pensar em qualquer elemento que a gente encontra na natureza, né? Os minerais, por exemplo, né? Os metais, minerais é bem mais amplo. Os metais, eles se atraem, os seus átomos se atraem e eles ficam reunidos, eles ficam unidos, formando uma massa, né, de matéria daquele tipo. E está falando dessa força, ou dessa lei de atração, que ela é a mesma nos seres orgânicos e nos seres inorgânicos. Mas aí a gente poderia encontrar uma complexidade, falar de uma complexidade muito maior nos seres orgânicos, né? Porque os seres orgânicos, quando a gente compara, por exemplo, a um metal, o metal são átomos, e todos os átomos daquele metal são iguais. São iguais, né? Eles têm a mesma estrutura de elementos menores, né, que o compõem, e eles são iguais. Agora, os seres orgânicos, aí é muito mais complicado, porque daí nós temos as ditas moléculas, né? E as moléculas são são resultados da composição de vários átomos, né? Ou seja, de vários elementos químicos que formam uma molécula.
E muito mais ainda, aumentando essa complexidade, por exemplo, as moléculas que formam os diferentes órgãos, organismos do nosso corpo, elas são diferentes, elas são especializadas. Elas são tecidos especializados para executar a função que aquele órgão tem que executar. Mas no nosso corpo tem os vários tipos de molécula e são diferentes os tecidos e os tipos de órgãos, em cada tipo de órgão. Então a complexidade aí aumenta muito. Então quando nós falamos de uma força ou de uma lei de atração que faz tudo isso, ficar junto, ficar unido e com uma força de atração maior ou menor, segundo a necessidade daquele órgão, nós vemos que tem uma complexidade muito maior, que essa força, essa lei de atração, ela nos leva a pensar no grau de evolução, vamos dizer assim, né? No grau de complexidade maior dos seres orgânicos. Então, quando nós pensamos nos nossos órgãos, nos nossos diferentes órgãos, nós temos que pensar nisso. Eu só consigo ver isso, né, nessa questão aí. Provocar a gente para pensar na complexidade disso e desse princípio vital que é o que faz tudo isso funcionar. Acho que não apareceu ainda, vai aparecer aí logo, né? Poderíamos entender também como é a força de atração para todos, né? A mesma lei de atração é a mesma para todos, seres orgânicos, inorgânicos. Claro que tem, como você disse, aí tem as suas especificidades, né? De acordo com a situação, de acordo com os órgãos, mas a força é a mesma, a lei é a mesma para tudo. Nós vemos daquela ideia de que tudo está em tudo, né? E aí nós vemos também a questão das afinidades, que é a atração, né? A repulsão e a atração, ela está presente em tudo, até na questão nossa da nossa convivência, dos nossos pensamentos, o que nós formamos, o que nós atraímos. Essa força está presente no universo inteiro, em todos nós. E seres vivos, né? Que tem a vitalidade, como foi definido ali, orgânicos, e os seres inorgânicos. Não é isso? Imagino que é assim. É o que está dizendo aí, né? Que é a mesma... Para todos. Tudo que está organizado na natureza. E a matéria está presente em todo o universo, né? A força, então, que une os elementos da matéria. Os corpos orgânicos e inorgânicos. Então, passemos para a próxima. Você quer comentar alguma coisa ainda, André ou Azi? Não, eu fico pensando assim, por que Kardec não definiu esses elementos com a lei do movimento, né? Seres orgânicos são aqueles que se movimentam sozinhos. E seres inorgânicos são aqueles que não se movimentam sozinhos. Seria, a meu ver, melhor, né? Sem querer ser mais do que ninguém, sem querer corrigir o mestre, Allan Kardec. Mas, a meu ver, essa diferenciação que ele fez entre orgânico e inorgânico não diferenciou nada praticamente, sabe? Mas está ali explicando isso, né? Aqui ele diz assim, André, naquela definição anterior,
Ó, seres orgânicos são os que têm sim uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nós não poderemos entender essa atividade como essa questão de movimento que você está dizendo, que é por exemplo, as plantas, né, ela não mostra o movimento, mas a atividade das moléculas, né, na questão da própria vida, ela está presente, embora a gente não perceba. E ele diz aqui, ó, nascem, crescem, reproduzem por si mesmos e morrem. Eu acho que essa definição, ela separou bem, né, o que é orgânico, que é o que tem vida, de alguma maneira, né, tem o fluido vital, e o inorgânico que não tem essa vitalidade, carece dessa vitalidade e de movimentos próprios que se formam apenas pela agregação da matéria. Então, quando ele diz que os inorgânicos não têm movimentos próprios, a gente entende que o orgânico tem, não é isso? É. Que é Exatamente. Ele diz assim, ó, ele fala dos inorgânicos, ó, são todos que carecem de vitalidade, de movimentos próprios. Então, aí a gente entende que os orgânicos teriam os movimentos próprios. Não sei se eu estou interpretando corretamente. É isso? Então, aí Dilon, ele disse uma coisa que não sei, a ciência já tinha descoberto que os átomos têm seu movimento, né? Que os átomos têm os seus prótons e os seus nêutrons que ficam em movimento. Sim. E certamente ele não quis falar disso, né? Ignorar esse movimento, mas ele quis falar de movimentos funcionais que Tem a ver com a vida, né? que vem de uma complexidade de órgãos que são constituídos por moléculas e não somente por átomos, né? Não somente por um tipo de átomo. Daí seria uma matéria, né? Uma quantidade de matéria que não se move, que não faz nada. A água aparentemente se move porque ela se amolda, né? Mas na verdade ela não se move, né? A força da gravidade que leva ao movimento, né? E a água também já não é um elemento, né? A água já são moléculas. E mesmo os vegetais que nós não observamos movimento, tem uma movimentação intensa, né? Na alimentação, né? Na secreção, excreção, que eles têm toda essa movimentação. Uhum. A parte biológica tem uma movimentação que nós não percebemos, né? Entendo que é nessa questão, né? A vida dá movimento, não é isso? Uhum. Muito bem, passemos então para a próxima questão. Questão 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a matéria dos corpos inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Essa resposta. Eu achei essa resposta, bem curtinha, né? Como muitas respostas do Livro dos Espíritos, ela naquela época, ela ainda tinha que ser dada de uma forma bem genérica. Bem genérica, né? Porque, veja só, ele disse, diferença entre os orgânicos e os inorgânicos. Eu até falei um pouquinho antes nessa questão de átomos, só átomos, e depois as moléculas e os órgãos, né? Com os diferentes tipos de tecidos e moléculas. Mas aí ele disse simplesmente assim, que a matéria é a mesma. Sim, a matéria é a mesma, são átomos. Isso. Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. E acho que poderia ter já colocado aí que ela está organizada, daí vem até o nome orgânicos, né? Orgânico está organizada, tem órgãos. Organizada de uma forma muito mais complexa do que nos inorgânicos. Eu penso que nessa questão da animalizada, né? Ele vai falar mais à frente, né? Quando ele fala sobre
fluido Sim. magnético animal, né? Ele vai Uhum. definir, ampliar mais essa definição, né? Nós vamos talvez entender um pouco mais. Aqui é uma resposta assim, bem sucinta. Qual que é a diferença? A diferença, sim, a vida, né? No corpo orgânico, ela está animalizada. No corpo inorgânico, ela carece dessa animalização, dessa vitalidade, como foi dito lá na definição anterior. É bem sucinto, assim, porque ele o Kardec daí vai fazer uma pergunta ainda sobre essa questão, né? Procurando aprofundar mais o assunto. Certo, Zi? Certo. Vamos contribuir. Então, passemos para a próxima, 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Aí, de novo, né? Bem sucinto, né? Muito, muito. Então, como é que tem a matéria que não tem vida e a matéria que tem vida, né? A que tem vida é animalizada, a outra não tem vida, é inerte. Qual é a causa da animalização? A causa é o tal princípio vital, Aí que que se nós uniu, vamos falar o que é isso, princípio vital. isso, que se uniu a essa matéria. Aí nós vamos ver mais na frente. O que é isso? Princípio vital, né? Como é que é isso? A gente sabe que princípio é uma causa, uma explicação, alguma coisa assim, né? Bem do início de algo, né? Ou de algum movimento, ou de alguma organização. Um princípio. É o princípio que dá origem àquilo. Nessas definições de princípio, eles não mudam, né? É um princípio, ele é como uma lei, né? Ele não muda sempre aquilo. Ok. Vamos para frente, então. O próximo quadro, a questão 63. Ziz, você está com o livro dos Espíritos aí? Você quer fazer o próximo quadro? Ou você quer ler na tela? Na tela também está escrito aí. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é efeito ou causa. Não entendi nada, mas não entendi. Ainda está na pergunta, né, Zê? Vamos continuar a leitura, ainda tem um pedacinho mais isso. De pergunta? Ainda está na pergunta. A resposta vem agora. Agora que vem a resposta. Agora que é a resposta. Uma e outra coisa. A vida é um efeito dividido a ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que absorve e assimilam. É isso, João? Isso. Uhum. E agora, como é que é? É efeito ou é causa? Como é que é isso? Sei lá. Ele é uma propriedade da matéria organizada? Uma palavra, efeito ou causa? O que é a matéria organizada, né? Foi o que o João da Molin disse aí, né? Sobre órgãos organizada, né? É isso que é? Será que é isso, João? Como é que a gente vai entender essa pergunta e essa resposta? Matéria organizada é isso, né? Matéria que é composta por órgãos que desempenham funções que dão,
funções que representam, que são a expressão da vida. Que eu achei assim um pouco mais complicado para mim entender quando ele falou que o princípio vital, que está perguntando se ele é uma propriedade da matéria, falou que ele é um efeito Ou é e uma é causa? também uma causa. Mas a causa tá mais fácil para mim, né? Porque, poxa, a matéria sozinha não tem vida. Mas aí, quando se une ao princípio vital, que é uma causa da vida, mas é uma causa que só manifesta a vida junto com a matéria, como disse aí. Esse princípio vital só pode manifestar a vida junto com a matéria. Sem matéria, ele não é vida. E a matéria sem ele também não tem vida. Então, a causa está fácil, mas o efeito que a vida, que o princípio vital é um efeito, porque a pergunta é sobre o princípio vital. Ele reside Isso. em algum agente particular, ou ele é simplesmente a propriedade da matéria organizada? É efeito ou é causa? É efeito e é causa. É uma e outra coisa. Ele é o agente que dá vida. Sem ele, nada tem vida. Mas é princípio. Princípio é algo difícil de explicar, que é. Será que a gente for raciocinar sobre aqueles capítulos anteriores que nós estudamos sobre o fluido universal, aliás, né? Uhum. Cósmico universal, que é a origem de tudo. Então, Princípio lá, material e princípio espiritual. o princípio material está ali, o princípio vital está ali, né? Toda matéria tem origem no fluido cósmico universal. Né? Então o fluido magnético animal, ele é uma variação desse fluido cósmico universal. Né? Ele tem origem lá. Talvez por conta disso ele seja efeito e causa. E toda matéria, ele é apenas matéria quando não tem fluido vital. Quando ele tem o fluido vital, ele se torna um ser vivo, né? Um ser orgânico. Então, o fluido vital, ele transforma, né, aquela matéria numa outra coisa, né? Transforma, animaliza ela, né? Torna um animal. Então, dá vida àquele ser. Eu achei tem acho que é no livro dos médios, né? Que tem uma pergunta sobre mesas girantes, que leva também a esse raciocínio. Quando Kardec pergunta aos espíritos como é que faz aquele efeito da mesa se movimentar, né? Que ela se movimenta no ar, faz aqueles balé, levanta, né? Fica no alto, depois desce e tudo mais, se obedece a comandos e tudo mais. Daí ele fala, mas como é que funciona isso? Aí eles explicam que aquela mesa, os espíritos que estão ali, coloca nela vida. Então, por alguns instantes, ela torna-se viva, sem nenhum princípio espiritual, apenas vida. Então, ela se movimenta, tem vida. Depois retira aquele fluido magnético animal, ela deixa de ser o que ela é. Então, a distinção é essa, né? A matéria inorgânica, ela não tem fluido vital. A matéria orgânica teria. Então, a vida, ela transforma, né? Torna uma outra coisa. Então, ela deixa de ser inorgânico para ser orgânico. Quando deixa de ter aquele fluido vital, volta a ser inorgânico de novo, talvez, não sei. Vamos ver mais à frente, talvez tenha alguma pergunta que esclareça melhor essa questão. Será que é isso? Talvez quando a gente estudar a Gênesis, né, a gente aprofunda um pouco mais lá. Na Gênesis tem a questão dessas definições assim, mais Kardec faz várias analogias, né, com coisas que tinha na época, né, da máquina, da eletricidade, como é que funciona. Ele faz umas analogias para a gente entender um pouco melhor. Aqui no Livro dos Espíritos ele está mais resumido.
Mais algum comentário? Vamos para a pergunta seguinte. Acho que vamos avançando, né? Que vai esclarecer mais. Conforme vai ficando, vai seguindo aí a sequência, acho que vai Certo. clareando mais e vem até surgindo alguns comentários até sobre coisas que já passou. Então fica por tua conta, João. 64 e a 64A. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Ele quer. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo. O princípio vital é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. O fluido cósmico universal, né? Isso mesmo. Exatamente. É para nós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso deriva de um só princípio. Aí o negócio fica um pouquinho complicado, né? Ele é um elemento necessário à constituição do universo, tem sua origem na matéria universal modificada. Matéria universal, ela vem do princípio material e dela se origina o fluido cósmico universal. Você lembra da molécula elementar que nós estudamos lá atrás? Fluido cósmico universal, tem a molécula elementar, ela dá origem a todos os outros elementos materiais, não é isso? Então, de lá dá origem a tudo. Ele fala até assim, o oxigênio e o hidrogênio é uma variação dessa molécula elementar. É uma agregação dela que forma essas matérias que nós temos como básica, né? Hoje não mais, né? Mas naquela época tinha, né? Talvez hoje a gente perceba, já que não é mais elementar. Então, deriva um princípio único. Alguém teria mais uma luz aí sobre isso, sobre esse assunto? Olha, na época em que eu estudei esse livro, eu achei assim fundamento em Leon Denis. Leon Denis ele explica que o fluido cósmico universal ele é uma energia que faz com que o espírito consiga animar a matéria. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Quando é para encarnarmos, nós recebemos uma dose do fluido cósmico universal. Quando nós desencarnamos, é necessário que venha uma equipe do plano espiritual para desfazer essa ligação do nosso corpo com esse fluido cósmico universal. Porque, do contrário, nós ficaremos ligados ao corpo, né? Sentindo as consequências do desfazimento desse corpo na natureza após o sepultamento. Então, aí os senhores tirem suas próprias conclusões, né? O fluido cósmico universal. Quando eu penso assim em erguer a minha
o meu braço, eu não vou e simplesmente ergo o meu braço. Eu penso em erguer o meu braço, a minha mente manda um comando para o fluido cósmico universal, que é a quantia de energia que eu tenho no meu corpo, e esse fluido cósmico faz com que eu levante o meu braço, né? E ele então Se levanta. se levanta. É isso. Entenderam? Entenderam Eu isso? só, eu só modificaria, ao invés de fluido cósmico universal, para fluido magnético animal, que é o fluido vital, que é uma variação do fluido cósmico universal. E nós quando nós, realmente, né, que a definição também está em Kardec, né, que a gente recebe uma quantidade de fluido vital. E essa quantidade de fluido vital, com o tempo, ela vai se extinguindo, conforme os órgãos também aí vai diminuindo a quantidade. Até ele explica, né, que através do passe, através da magnetização, você pode contribuir para a pessoa que está perdendo essa vitalidade para ela recuperar e recompor Recompor-se, né? no fluido magnético animal. Que Recompor a sua. essa quantidade de fluido, que é uma variação do fluido universal. E é interessante a gente entender isso, porque fica uma coisa assim meio complicada, né? A gente imaginar assim, por exemplo, o corpo humano, né? Uma pessoa morreu. Né? E você fala, mas ele tá tudo certinho ali, né? O corpo está tudo funcionando. O que está faltando para ele funcionar? Por que morre? Né? É a ausência desse fluido magnético animal, né? A energia e a energia ela é particular, é dele, né? Aquela energia que distingue ele, né? Ele tem aquela energia. E aí através do passe até ele diz assim, né? Que é uma transfusão, faz uma comparação, né? Como se em outro livro, acho que agora não lembro o autor, uma transfusão de energia que nós fazemos para a pessoa, como faz a transfusão, ele até compara com a transfusão de sangue, com a diferença que a transfusão de sangue ela tem limites, e a dessa energia, não, dependendo da minha vontade, da minha boa vontade, né, eu posso transferir bastante energia. Então, passe é um deles, né? Na água magnetizada, na oração, na prece, tem várias outras maneiras que a gente usa para fortalecer essa energia vital que é o fluido magnético animal na pessoa que está enferma, por exemplo. Ok? Ok. Tem a letra A dessa mesma pergunta, né? Sim. A letra A dessa mesma pergunta, 64. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Então, que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto. Uma fonte única para ela. E sim numa propriedade especial da matéria universal. É o fluido cósmico universal. Uma propriedade que vem, que se deve a certas modificações. Isso já falou antes, que são modificações da matéria universal. Isso. O fluido vital. O fluido vital, ou a vitalidade, como diz aí, né? Ela vem de uma modificação da matéria universal. Interessante que parece que ele está conduzindo para a gente entender que a coisa vem da matéria.
Mas como que vem da matéria, eu acho que não questionou ainda. Não chegou nesse... Como é que isso vem? De que forma isso vem da matéria? Porque a matéria, nós vimos que o universo é constituído pelos 3 elementos: Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Espírito é o que a gente vê ou entende, associa com vida, no começo. E matéria com inatividade. Só que a vida, ela também não é, não, ela não se confunde, né, com o espírito, né? Uhum. Sim. Por isso são 3 elementos, né? Espírito, matéria e Deus. Ele quis colocar assim, será que o princípio vital será um terceiro, né? Porque daí seria espírito, matéria e princípio vital, e daí Deus, daí seria 4, né? Ele falou, não, é um dos elementos da constituição dele. Que oração, né? Então, por isso que na definição do espírito, ele diz, o que é espírito? Espírito é tudo que é diferente de matéria. E o que é interessante, para mim é curioso, que o princípio vital, ele se origina de qual desses 3 elementos? Ele se origina de um dos três elementos, ele se origina da matéria, de modificações. Vamos trocar de lugar? Modificações da matéria universal. Porque variação. A senhora tem que participar mais da nossa live. Nós temos aí, então, vários produtos, né, vamos dizer assim, não sei se é esse o termo, né, do fluido cósmico universal. Um deles é o princípio vital, né, que tem origem nesse fluido cósmico universal. E a resposta do item A ela é bem categórica, né? Já te disse isso, né? Mais ou menos assim, né? Uhum. Quer dizer assim, você já foi respondido, né? Então, é só uma forma de a gente entender. Sim. Muito bem. Vamos para frente, então? Próximo item. Deixa eu ver aqui. Já vem a pergunta 65. 65. Continue na leitura. Alguém vai fazer a leitura? Você quer fazer a leitura, Maria Helena, ou faz o João Dalmolin mesmo? Não, pode fazer. Eu estou querendo entender só. Mas essa questão, você pode perguntar. Vamos tentar entender. A gente precisa... Eu sei, mas é meio difícil, né, essa parte. Eu acho um pouco difícil. Ela tem algumas questões que são meio confusas mesmo. Agora é a 65? Sim. É a 65. É a 65. O princípio... Não, eu só ia dizer que ela vai continuar naquela mesma ideia do... O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? É uma pergunta. Aí vem, ele tem por fonte o fluido universal. E é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário elo existente entre o espírito e a matéria. Isso. E aí? Vamos comentar. Qual que é a fonte do princípio vital? Essa foi a pergunta, né? Qual que é a fonte? Ele está em algum corpo, né? A gente pode, de repente, né, pegar o fluido vital de alguma fonte em especial. Aí ele diz o quê? Que ele tem por fonte o fluido universal.
Então, ele é originado do fluido universal. Nós encontramos fluido magnético, ou esse fluido vital, em todos os órgãos que têm vida, né? Vegetal, no animal, todos eles têm. Mas a fonte dele, a origem dele, é no fluido universal. E aqui ele dá uns nomes, né? Que nós vamos. Quando a gente vê esses nomes mais à frente, a gente já sabe, é o que? O princípio vital. Então, o que é? Fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Tem outros nomes depois que a gente talvez perceba. Que é a mesma coisa, só o nome dele. Então, ele é intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Através do espírito, então, ele se manifesta na matéria, também usando desse fluido. Né? Senão ele não dá vida à matéria também, né? A matéria precisa... O Sol mesmo, ele traz alguma energia para a gente. A gente não vive sem o Sol, né? Então, o Sol traz energia também. E o que é essa energia? Também é uma modificação do fluido universal. Né? Então, todas as energias que tem, elas têm origem nesse fluido universal. É um estudo assim, progressivo, né? Ele vem de uma forma assim, bem didática, é como um passo a passo, para a gente estar entendendo a questão, né? De uma forma mais aprofundada. O João saiu, acho, da internet, ele deve retornar daqui a pouco, mas nós podemos continuar. Então, esse princípio vital, ele é o elo entre o espírito e a matéria. Né? Aí vem a pergunta 66, ó. Ela diz assim: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sabemos que todos os seres vivos têm princípio vital, vegetal, né? O animal, aquele irracional, nós, os animais, né? Humanos, todos temos princípio vital. Então, é o mesmo tipo de vitalidade é o mesmo para todos? Aí ele diz que sim. A resposta é bem curtinha. Ó. Sim. Então, o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, modificado segundo as espécies. Eu falo assim, mas tem um mais aí. Né? Ele é modificado segundo as espécies. Daí, então, a mudança, né, no vegetal, no animal, ela tem uma característica diferente. Por que ele é modificado? Porque nós provocamos essa modificação. Nossos pensamentos, nós sabemos que ele é uma força que produz essas alterações, essas modificações nessas energias. Né? Nós, cada vez mais, nós estudamos e percebemos que o nosso pensamento tem uma força muito grande. Jesus já demonstrava isso lá atrás, e hoje nós estudamos como é que funciona esse princípio do pensamento que traz mudanças a tudo, inclusive ao princípio vital. Então, é ele, então, o princípio vital que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. O movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Ele está, então, explicando como é que esse princípio vital ele atua, ou ele é utilizado pelo espírito para movimentos, para agir aqui na Terra. Então, essa é a pergunta 66. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Nós vamos fazer mais uma pergunta, André, e daí a gente já parte para o encerramento, que daí termina esse do princípio vital. E o nosso tempo, ele também já está bem avançado. Nós já estamos com 54 minutos. Ou nós vamos deixar essa pergunta para a próxima? O que você acha? Podemos encerrar agora? Já estamos com 54 minutos, né? Nossa proposta era chegar no máximo 1 hora, né? Acho que é melhor a gente... O senhor que sabe. Vamos deixar a última pergunta, então, para a próxima semana.
daí a gente recorda o que foi dito hoje, né? Porque, como a Zi disse, ele está um pouquinho intricado mesmo. Vamos ver se a gente estuda um pouquinho mais, né? Talvez na Estuda um gente. pouquinho mais, Entende, pesquisa. né, melhor. Como você citou também Leon Denis, né? Se a gente estudar um pouquinho mais, acho que a gente pode trazer mais subsídio na próxima reunião, a gente entender um pouco melhor. Porque o objetivo não é correr com as perguntas, né? Mas é entender o máximo possível de cada uma para a gente poder ir para... Nós estamos observando que ele parte, né, de algumas perguntas para ir para outras. Então, se a gente não entender essa base, nós vamos ter dificuldade mais na frente para entender as outras. Acho que é bom a gente continuar nesse ritmo que nós estamos, devagar e esclarecendo. Isso, né? Então, passa a palavra para você, André, está por tua conta. Bom, então, gente, vamos fazer o seguinte. Tarefa. Todos nós vamos estudar e pesquisar esse fluido universal na nossa biblioteca. Vai fazer oração? Sobre os livros na Gênesis, né, André? Acho que tem no livro de Leon Denis, que você citou aí, né? E tem outras obras também que traz informações, né, sobre isso aí. No livro de André Luiz, né? Isso, realmente. A obra de André Luiz tem bastante informação sobre essa questão. E a dona Maria Helena, ela vai ficar responsável por começar com a resposta. Ah, sim. Na segunda. Só se o Dilon me decola. Olha, vamos conversando durante a semana, sim, por que não? É o certo. Vamos sim. É o certo. É o certo porque a senhora já nos enrolou demais. Deixa eu retornar, André. Tá Faça nós. Encerramento. Então, eu vou pedir ao tio Odilon que faça para nós a prece de encerramento. Tá bom. Vamos lá, então. Eu digo gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade de estudar essa doutrina bendita, essa doutrina que consola. Nós temos passado por alguns desafios, né? Todos nós, seis aí dourados, nós aqui também palmas. E nesses momentos que nós vemos como é importante nós termos o conhecimento da doutrina espírita, como que auxilia nesses momentos de provas, de desafios, a gente passa com mais leveza. A dor, a saudade, a tristeza, ela existe, mas como disse Jesus, né? O jugo, ele é mais suave, o peso é mais leve. A gente passa com mais fé, com mais força mesmo. E eu sou grato a Jesus, ao mestre Allan Kardec, aos espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, nos dando força para que nós enfrentemos esses desafios com coragem, com resignação e com desprendimento, com a certeza que Deus, nosso Pai, que é de amor e bondade, que é justo e bom, que tudo que acontece tem uma fundamentação boa e que nós sabemos que é o caminho do aprendizado. Que a vossa paz, Senhor, permaneça entre nós. Que essas águas que nós colocamos ao nosso lado possam ser magnetizadas, fluidificadas, como dizemos, para que ela sirva de remédio a cada um de nós que fizermos uso. E fiquemos na paz do nosso Senhor Jesus.